ZYM 825, Rádio Valinhos FM, operando em frequência modulada 87,9 MHz. Rua Padre Manuel Guinaud, 74, telefone 3871 1523. Rádio Valinhos FM 87,9, a voz da nossa gente. Esse programa é uma produção independente e todo o conteúdo é de responsabilidade de seus idealizadores. A Rádio Valinhos, a voz da nossa gente, apresenta o programa Não Há Nada a Rejeitar. Sua vida sob uma nova perspectiva. A apresentação, Castiere Stackflat. Boa noite, gente linda! Sextou aqui na Rádio Valinhos FM, no programa Não Há Nada a Rejeitar. Bem-vindos e bem-vindas. Hoje o programa conta com uma história que dói o coração, mas também de transformação e de propósito. Estou muito feliz com vocês que estão aqui. Por favor, compartilhem com as pessoas. Estamos ao vivo no YouTube e no Facebook da Rádio Valinhos FM e também na frequência 87.9. Eu recebo no meu programa hoje Yana E. Ela é escritora e palestrante. Ela é uma sobrevivente de uma tentativa de feminicídio. Seu ex-marido atirou em sua cabeça e depois tirou a própria vida. Ela sobreviveu, vai contar um pouquinho aqui pra gente como que foi toda a superação e tudo que ela passou após o ocorrido e o que ela faz hoje, ajudando outras mulheres que sofrem a mesma questão. Como vocês sabem, eu sou uma defensora contra a violência da mulher, tenho falado muito disso nas redes sociais e eu acho que é uma pauta que a gente não tem que deixar de falar. Nós precisamos falar mesmo, precisamos de mais homens também que demonstrem a sua opinião para defender nós mulheres. Não podemos nos calar e sim, Yanaê vai mostrar pra gente que apesar da dor, ela está fazendo um trabalho incrível transformando outras vidas. Fica aqui com a gente, eu recebo com muito carinho. Seja bem-vinda e obrigada por aceitar o convite. Eu que agradeço. Muito obrigada. Tá aqui é um prazer. Falar sobre isso é sempre muito bom. É uma história incrível de superação. Algumas pessoas começam falando assim, ai, que história linda. Ai, não, não é linda. É sim. É uma história de superação, é uma história de sobrevivência. É a prova de que Deus existe e de que a gente pode recomeçar. Então, boa noite. Vai ser um programa incrível que a gente vai principalmente mostrar para as mulheres que a gente pode e deve recomeçar, quantas vezes forem necessárias. Eu acho muito bonito essa sua fala. Eu vim de um relacionamento abusivo e foi muito difícil sair e obter a ajuda necessária que pudessem entender o que eu passei. Vejo isso na clínica o tempo todo com as minhas pacientes. E uma das coisas que eu acho mais importante de falarmos, não só sobre uma tragédia, que foi como que aconteceu com você, mas o mínimo detalhe da violência psicológica que acontece no dia a dia, quase que imperceptível, para que essas mulheres compreendam que nós somos a voz para elas, que elas podem realmente sair e que está tudo bem falar isso, eu não quero mais, né? E se sintam seguras para isso, que eu acho que é isso que você busca com o seu trabalho, né? Exato. Mais segurança. É isso. Mas vamos falar um pouquinho quem é Yanaê antes da gente entrar na história. Quem é você hoje? Bom, hoje eu sou uma mulher que, depois de reaprender absolutamente tudo, eu sou uma mulher que luta para que outras mulheres não tenham que sobreviver. Porque é muito injusto você ver uma mulher tentando sobreviver. Porque não é só, né, a luta do dia a dia, a batalha, porque a mulher já carrega um monte de coisa, ela já sai com um monte de coisa na mão, né, na vida. Então, quando você tem que começar tudo de novo, toda a sua vida de novo, fica muito mais pesado. Então, hoje, as palestras, os acompanhamentos, tudo que eu faço é para que outras mulheres não tenham que sobreviver, para que elas entendam que elas podem recomeçar. Então, a gente tem uma caminhada bacana, tem pessoas que apoiam essa causa. Assim, são os passos do dia a dia, sabe? Todo dia levantar e falar quantas mulheres a gente consegue resgatar hoje.
Quantas pessoas a gente consegue mostrar aquilo? E é o que você falou, é o menor sinal. Porque a mulher que está sendo agredida já, que está num caso de corporal, ela sabe, obviamente, que está sendo agredida. Mas algumas mulheres demoram anos para entender que aquilo é uma agressão. E essa agressão psicológica, ela mata também. Porque a mulher vai definhando. Ela começa a se sentir feia, ela começa a se sentir... Aí ela já está triste, aí ela começa a se sentir feia, ela se sente incapaz, aí ninguém vai amar ela com os filhos, ninguém vai amar ela porque ela está feia. Então, é um trabalho de formiguinha, infelizmente de formiguinha, porque devia ser de mutirão. E essa é a Yanaí hoje. E me fala uma coisa, você foi antes de tudo, né? Você foi casada há quanto tempo? 13 anos, quase 14. E isso aconteceu pós-separação? Pós-divórcio. Quais eram os sinais, assim, que você... Vou fazer 2 perguntas. Os sinais que você não percebia e depois os que você já começou a entender que estava acontecendo alguma coisa. O único que eu não percebi que eu vejo hoje e que é uma das primeiras coisas que eu falo e que eu explico é o pedestal. É o pedestal. É incrível ser amada. E aí, quando ele te coloca num pedestal, ele não está aqui. Ele está altíssimo. E aí ninguém mais tem acesso a você. E você é a mais linda. Você é a mais. Em tudo. E aí o seu pedestal vai subindo. E aí no começo você fala, caraca, mas ele tá falando isso porque ele me ama muito. Exatamente. Porque a gente só quer ser amada. É só isso. Então a gente acha que aquilo é muito amor. Então esse foi o sinal que eu ignorei durante muito tempo. Eu era a mulher mais bonita, sempre. Principalmente em beleza. Eu era a mulher mais bonita. Mas você é linda, você não precisa pôr decote. Você é linda, você não precisa sair assim. Você é linda, você não precisa se maquiar. Então... O controle de maneira muito sutil. Muito sutil, muito pedestal. Muito pedestal. Até o momento em que... Por que você chamou a atenção de todo mundo? Ai, mas eu só estava ali. Aí tem um lado bom também. Nossa, chamei a atenção de todo mundo. Gente, mas eu só existi naquela festa, naquele restaurante, mais nada. Então, o pedestal é muito perigoso, muito. É óbvio, gente, é óbvio que existem homens incríveis que falam que a mulher é linda todos os dias e tá tudo bem. Não é colocar todo mundo na mesma caixa, mas é entender que até onde está indo esse pedestal. Você é linda, mas não pode ter um mas. Você é linda e ponto. Você Exatamente, é incrível, é onde entra o controle, né? E é legal que você tenha tocado nesse assunto logo no início, porque o que eu tenho percebido, né? As mulheres acabam se culpando. Ah, mas eu fui ingênua. Nossa, mas eu acreditei. Mas tá tudo bem acreditar. Tá tudo bem você querer se sentir a mais linda. Tá tudo bem você ter um homem que coloca você num pedestal. E aí você tocou no ponto de o controle é o problema. Sim. Ele te acha linda, mas aí ele tem que te controlar, ele tem que te podar, ele tem que tudo isso. E eu venho trabalhando isso nas mulheres para que elas entendam que, cara, qual é o problema de querer se sentir maravilhosamente amada? Você não é ingênua. Ah, me senti enganada, ele me enganou, ele mentiu, ele manipulou. Ok, é sobre ele, você não tem que parar de se sentir assim, de querer se sentir assim. E buscar uma pessoa que te entregue isso com respeito. Isso. Sem o controle. Que é a grande dificuldade. Então, isso você foi perceber quando? Você teve no momento... Terapia, depois de tudo. Durante o relacionamento, não? Não. Eu fui muito agredida, né? Então, eu passei desse ponto. Mas nunca, em nenhum momento dentro desse relacionamento, eu percebi esse abuso. Que começou muito cedo. Começou ainda no namoro. Esse abuso eu só percebi depois de terapia, depois de entender o que eu passei. Eu tinha um movimento tão fixo, emocional, dentro de mim mesma, que eu nem lembrava de todas as vezes que ele me agrediu. Eu realmente não me lembrava. Sabe, assim, houveram muitas histórias que eu só consegui me lembrar contando. Ah, vamos contar. Sabe aquele trabalho que a gente acha chato que vocês fazem com a gente, quando a gente senta lá e fala da Yanaí desde criança. Ah, não quero falar da Yanaí de criança, não quero falar da Yanaí antes do namoro, quero contar meu problema. E aí, quando você começa a fazer esse trabalho, aí você entende a importância dele e o que ele traz. Ele traz coisas que o seu cérebro, e acredito eu, que até para te proteger, ele faz questão de apagar. Então, eu apaguei
vários episódios. E aí fui resgatando isso. Então, a violência psicológica, para mim, era o menor dos problemas. Então, eu já nem percebia. Eu nem percebia. Ela passava muito despercebida. Esse era o menor dos meus problemas. Porque eu passei muito de fase, né? Então... Eu não quero te corrigir, mas talvez fazer um comentário. Quando você fala assim, a violência psicológica foi o menor dos meus problemas, na verdade eu percebo que ela teve um grau alto ao ponto de que o seu cérebro apagou as memórias. Porque tinha um trabalho não só de você se autodefender, mas com certeza tinha um trabalho dele também de fazer com que você se sentisse às vezes culpada pelo que ele fazia. Eu não tenho, só pela dinâmica eu imagino que tivesse isso. Né? Pelo menos a maioria das mulheres e a maioria dos agressores tem o mesmo modo operandi nessa situação. E isso também é uma violência psicológica. É o manejo dele, porque ele já entende como o seu cérebro funciona. E aí você se protege não dele, mas do que você sente sobre o que ele fez, sobre você mesmo. Isso é comum na dinâmica de quem sofre a violência, tanto psicológica quanto física, principalmente a física. Porque a culpa vem pra você, você não quer sentir culpa, então você apaga. E aí você volta pra esse homem querendo sentir aquela coisa gostosa que ele tem pra entregar de novo. A dopamina. Faz sentido isso pra você? Faz. É bem complexo mesmo. Porque a gente realmente, quando existe um motivo, porque eu já apanhei sem motivos nenhum, né? Nada que dê pra estudar aquele dia, aquele momento, mas assim, quando existe um motivo, você fala, por que eu passei aquele batom? Podia ter evitado isso. Por que eu fiz isso? Por que eu saí? Sabe? Então, realmente, por que eu? Não porque ele, né? Então, exatamente. Faz sentido. E quando você começou a ter as agressões dele, você já tinha filhos? Já tinha filhos. Já tinha mais velha. E os seus filhos presenciavam algumas coisas? Todo o tempo. Todas as vezes, praticamente. Todas as vezes. O sofrimento é absurdo a nível 360, a família toda. E as crianças acostumam a nível de perdoar antes de você, antes da mãe. Os meus filhos perdoavam ele porque, assim, todo o tempo ele era bom. Então, era fácil para as crianças, né? Na maior parte do tempo, ele era bom. Então, estava fácil. Deixa, mãe, mas a gente tem aquela viagem marcada, mãe. Então... Aí, mais uma vez, você fala, eu não vou fazer meus filhos perderem aquela viagem, eu não vou. E aí, não que eu tenha voltado todas as vezes por conta das crianças, não é verdade. Mas existe esse lado que a mulher vai segurando emocionalmente para que as crianças sofram menos. Então, no meu caso, por exemplo, eu percebia que eles estavam bem, apesar de. Então, eles querem o pai perto. Né? Então, isso não está fazendo sofrer, porque quando você está lá dentro dessa relação, quem está de fora pergunta, por que voltou? Por que ficou? Calma, não é assim. Quem está dentro é diferente. O cenário é diferente. É totalmente. O sentimento é diferente. Tudo que acontece ali é muito diferente do que você vê de fora. Por mais que você seja uma pessoa que conviveu nessa casa com eles, que você seja um amigo próximo do casal... O que essa pessoa conhece do que você vive é muito diferente. É zero. E tem a questão também da vítima estar com a venda mesmo, da manipulação. Isso é totalmente comum. Pelo menos na clínica, a maioria vai compreender depois de 6, 7 meses o que estava vivendo, de fato, a realidade do que estava acontecendo. Porque tem muito de, mas ele era muito carinhoso comigo em tal motivo. Ele me bateu, mas eu acho que eu fiz alguma coisa de errado. Até que a gente vai... trabalhando, e essa pessoa fala, não, realmente, o que eu sofri foi um abuso, foi uma violência, eu não fiz nada, o que eu fiz não é errado, né? E aí, me conta como vocês tinham idas e vindas, pelo que eu entendi. Sim. E aí, a última vez, quando ocorreu, de fato, quando ele te deu um tiro, você tinha terminado, de fato, de vez. Sim. A última vez que ele me agrediu, eu falei, você nunca mais vai encostar em mim. Nunca mais. Eu já tinha perdoado inúmeras vezes. Cheguei a me separar, mas não divorciar, só separar. E todas as vezes eu perdoei de acreditar que ele nunca mais fosse fazer isso. Nunca mais. Eu realmente acreditei. E aí, essa última vez eu falei, não, você nunca mais vai encostar a mão em mim. E eu saí de casa, assim, quase que imediatamente. E aí me divorciei. Aí...
acho que 3 ou 4 meses depois do divórcio. O divórcio até que foi... Ele tinha uma esperança de que eu voltasse. Então, ele estava aceitando o divórcio, tipo... você vai entender que sem mim você não consegue, sabe? Então, ele estava esperando eu bater na porta e falar, não dei conta mesmo, vou voltar. E eu comecei a namorar. Aí ele falou, não. Perdeu o controle. Se não for minha, não vai ser de mais ninguém. Prefiro te ver morta do que te ver com outro homem. Então, ele já tinha me agredido por uma última vez, que foi quando eu dei um basta. E aí ele estava esperando, né? Ele estava cortejando, esperando. E aí, quando ele descobriu que eu estava namorando, que eu estava, na verdade, conhecendo essa pessoa, que ele sonhou com isso, quando ele imaginou, que ele teve certeza, e acabou. Aí, desse dia em diante, eu não tive mais um dia de paz. Como que foi a reação dele até o dia do ocorrido? Ele me ameaçava diariamente. Então, as ameaças começavam assim. Se eu te pegar na rua. Começou bem, sabe? Bem, cuidado onde você vai. Campinas é pequeno, que é a minha cidade. E começou assim. E aí já tira um pouco sua paz. Aí depois ele começou a rondar meu condomínio. Depois ele começou a rondar meu condomínio e meu trabalho. Aí ele ia pegar as crianças, aí ele começou a ficar no portão mais tempo do condomínio. E aí, na última semana, as ameaças já eram assim. Você vai ter 2 caixões. Um para o corpo e um para a cabeça. Porque eu vou separar seu corpo da sua cabeça. Então, já estava assim, num nível... E você acreditava que ele seria capaz de fazer isso? Não. Eu tinha medo. Na verdade, assim, eu tinha medo de uma surra muito grande. Porque eu já tinha levado uma surra dessa e não consegui levantar. Mas não imaginei, por exemplo, armado, uma faca... Isso não. Isso nunca me passou pela cabeça. Imaginei que inclusive que ele fosse, de fato, me fazer algum mal. Mas não no nível de morte, de realmente tentar me matar, sabe? Principalmente de planejar tudo isso. Isso, nunca. Se alguém me perguntasse, eu ia dizer, não. Ele planejou. E me fala uma coisa. Você começa a namorar uma pessoa, né? Conhecer a pessoa... e aí ele começa a te assediar e tudo mais. Você chegou a fazer boletim de ocorrência? Não. Você chegou... Nunca, em momento nenhum, você pediu ajuda? Durante a vida inteira, ele não teve um boletim de ocorrência. Eu não tive, né? Eu não fiz nenhum boletim de ocorrência. E você não fez porque você achava que ia voltar pelos seus filhos ou por família? Porque não funciona. Você já acreditava que não funcionava? Eu já sabia que não funcionava. Porque eu tinha amigos, eu tinha pessoas, né? Então, a gente conversava. Não que eu contasse. Mas, assim, não funciona. Não é algo que vá me proteger. As pessoas... Você me perguntou do boletim, mas as pessoas me perguntam muito da medida protetiva. Mas você tinha medida protetiva? E ele ia fazer o que se eu tivesse? Não funciona. Então, assim... Até porque ele não tinha amor à própria vida dele. Que diferença é fazer uma medida protetiva? Exato. Então, infelizmente, não funciona. Então, não ia adiantar. Sempre pensei assim... Não é o que eu digo para as pessoas não façam, porque não vai adiantar. A gente tem que fazer, eu deveria ter feito, mas isso não teria, no meu caso, mudado o final. Não teria. Não, porque ele teria feito de qualquer jeito. De qualquer jeito, exato. É por isso que a gente precisa mudar esse durante. Porque o depois vai ser o mesmo. Se a gente não parar ele aqui, a gente precisa parar ele aqui. Então, Exatamente. O boletim de ocorrência não pode ser só um papel. Não pode. E a medida protetiva, qual é? A medida protetiva era um medo para mim. Porque quando ele recebe essa medida protetiva, aí ele vai se revoltar. E aí ele vai vir para cima de mim. Sim. Então... Que é o que eu bato na tecla. A partir do momento que a gente começa a proteger a mulher, se esse homem é totalmente maluco, louco e não tá nem aí, nós colocamos ela em risco sem querer. Porque ele não tá nem aí. Ele não tá nem aí se ele vai preso, ele não tá nem aí se ele vai se matar, se ele vai morrer. Ele não tá nem aí. E essa mulher está em risco. Então, se o judiciário começar a olhar o outro lado, talvez a gente tenha eficácia. E eu acho engraçado que a gente ouve muitas histórias de mulher sendo presa porque cortou o pênis do estuprador da filha, porque deu um tiro num homem que tentou matar ela. É incabível. É uma discussão aqui que eu demoraria horas para
falar e falar feio, porque é inaceitável, né? Tem muitos países que se um homem invade a casa de uma mulher e ela atira, ela nem sequer é cogitada para pisar numa delegacia. E é assim que tem que ser. Exatamente. E aqui no Brasil é uma piada. Porque ela vai presa, mas o cara, se agredir ela, se tentar matar ela, fica preso uma semana, talvez? Talvez. Mas ela tem que provar que ele é muito ruim pra ele ficar uma semana. Muito ruim. Porque se for só uma surra, é só uma surra. Ele não tentou matar ela. As mulheres não têm liberdade no nosso país, essa é a verdade. A gente não tem. Não tem liberdade de falar, não quero estar com você. Não tem liberdade de fazer o que a gente realmente quer. Né? A gente não tá num regime do Talibã, que muito se fala essa semana, mas a gente não tem. Nós somos presas, literalmente, e não temos um judiciário que nos defenda da maneira adequada, né? É isso. Mas aí, voltando no que aconteceu, me conta sobre o dia e o ocorrido. Tá. Não me deixa contar muito, que senão vocês não vão querer. Gente, comprem o livro, por favor. A gente vai falar já do livro dela. Bom, vamos lá. Nesse dia que ele estava decidido. Então, ele se planejou a ponto de deixar a roupa que ia ser enterrado, arrumada. Uau. Era um planejamento de fato. E eu não fazia ideia nenhuma. E era só um dia normal. Com as ameaças. E nesse dia ele não me ameaçou. Essa foi a única coisa que me causou estranheza. Não me ameaçou o dia inteiro. O que aconteceu? Já me preocupei. Me preocupei com o silêncio. Pela sua cabeça, na verdade, que alguma coisa estava errada. Na verdade, assim, é engraçado dizer, mas a minha preocupação era que ele tivesse tirado a vida dele, por exemplo. Que ele tivesse feito alguma coisa, sabe? Porque ele passou o dia todo em silêncio. E eu não tive mais um dia de paz. Do dia em que ele descobriu até aquele momento, eu não tinha tido um dia de paz. E nesse dia eu tive, então eu estranhei a paz. E aí, até que os meus filhos, à noite, já recebem o áudio dele, porque ele grava um áudio para todos os amigos. Eu estou encurtando a história, tá? Ele grava um áudio para todos os amigos, para toda a família e para as crianças. E se despede. E no áudio de todo o resto, a mensagem final de todos os amigos, por exemplo, a mensagem final é: todo mundo tem um dia para morrer. Hoje é o meu e o da Nana. Nana é o meu apelido. E no dos meus filhos, não. O dos meus filhos todo mundo tem um dia para morrer, hoje é o meu. Não tem o da Nana ou da mãe de vocês, nada disso. Aí meus filhos vêm desesperados, os dois ao mesmo tempo, porque acredito eu que, pela dinâmica, ele é o que eu entendo hoje da situação. Ele entrou atrás de um morador, né, e ficou no carro, colocou em modo avião, gravou para todo mundo, porque chegou para todo mundo ao mesmo tempo. Porque aí meu celular começou a tocar, todo mundo me ligar. Então, chegou para todo mundo ao mesmo tempo, essa mensagem. E aí, meus filhos vêm, os dois desesperados. Mãe, o pai vai se matar. E eu só ouço um pedaço da mensagem, pego a chave do carro e falei, não, ele não vai se matar, eu vou lá conversar com ele. Por quê? Pelo áudio, eu imaginei, ele tá na casa dele e ele vai tentar se matar. E eu não vou deixar, porque não é isso que eu quero. Quero que ele se restabeleça. É pai dos meus filhos. E aí, quando eu desço, eu dou de cara com ele armado já na porta do bloco. E aí a gente começa o show de horror. Uau. Tô aqui me segurando, mulher. Muito complexo. Eu vou chamar um intervalo rapidinho. Tá bom. E a gente já volta para entender como que a Nana conseguiu superar tudo isso, como que foi o pós, o que aconteceu. E a gente vai ler o comentário de todos vocês. E se vocês tiverem perguntas, pode mandar aqui pra gente, tá bom? Obrigada, até já. Estamos apresentando Não Há Nada a Rejeitar. Sua vida sob uma nova perspectiva. Com Castier Stackflat. Voltamos em instantes após a mensagem de nossos apoiadores culturais. Fique conosco. Valinhos FM, apoio cultural. Você merece um Hyundai 0 km. E onde tem Hyundai, tem Andretta. Toda linha 2027 com taxa zero ou entrada de 30% e saldo em até 48 vezes. Primeira parcela só para dezembro. Documentação por nossa conta e 5 anos de garantia. Hyundai HB20 limite a partir de 97.790. Hyundai HBS limite a partir de 99.590. E o novo Hyundai Creta Comfort a partir de 131.990. Andretta Hyundai. Concessionárias em Campinas, Jundiaí,
Americana, Indaiatuba, Rio Claro e Valinhos. Hyundai e Andretta. Deixa essa no maior da vida. É fábrica, é ótica, é Paris. Atenção, moradores de Vinhedo! A fábrica de óculos Paris está inaugurando nesse sábado mais uma loja na Praça Santana, número 22. São 1000 exames de vista grátis no mês da inauguração. Saia da fila, agende pelo zap 999 23 3100. As promoções valem em todas as nossas lojas. Lentes para perto ou longe até 2 graus, apenas 10 vezes de R$ 9,90. Lentes Varilux XR Zeiss em dobro. Agende seu exame e não perca esta grande oportunidade. Lojas em Campinas, Valinhos, na Capela e agora na Praça Santana, número 22, no centro de Vinhedo. Temos crediário próprio e seus óculos parcelados em até 24 vezes na sua conta de luz. @Fábrica de Óculos Paris. Sua visão perfeita é a nossa missão. É fábrica, é ótica, é Paris. Qualidade e conforto que você sempre quis. Tem atendimento de coração pra você que valoriza a visão. Fábrica de Óculos Paris. Sua visão perfeita é a nossa visão. Quinzena do Lar Montreal. Você vai comprar itens selecionados de grandes marcas Cassiumara, Budemeier e Karsten. Na compra de uma peça, a segunda de menor valor sai com 50% de desconto. Kit coxa casal 3 peças de 119 por R$ 69,99. Travesseiro da NASA 3D. Na compra de um por R$ 49. O segundo sai por apenas R$ 29,99. E aproveite todo o setor de lar em 10 vezes sem juros no cartão Montreal. Lu Antônio Carlos 192, no centro de Valinhos. Montreal. Dia de São Cristóvão. Motorista, no dia 25 de julho, celebramos São Cristóvão, padroeiro de quem leva o país nas estradas. Peça proteção, dirija com cuidado e responsabilidade. Reze, agradeça e viva com segurança. Que São Cristóvão acompanhe sua jornada. Apoio. Restaurante Sabor do Sul. Oferecemos buffet à vontade, self-service e também marmitex. Aberto para o almoço das 10 às 14h30, de quarta a segunda-feira com sobremesas gratuitas. Estamos localizados na rua 13 de maio, número 661, no centro de Valinhos. Venha conhecer nossa comida caseira, o gostinho caseiro bem próximo de você. Nosso contato é o 19 3869 2602. Restaurante Sabor do Sul. Elétrica Avenida. Tudo em materiais elétricos, hidráulica e ferramentas. Poste padrão pronto, CPFL e padrão DAI. Tudo para construção, reforma ou manutenção. As melhores marcas do mercado, pessoal especializado. Parceria com os melhores profissionais da cidade. Executamos projetos de elétrica, hidráulica e de manutenção. Agora também com energia fotovoltaica, fornecendo e instalando. Venha fazer uma visita e faça um excelente negócio. Elétrica Avenida, Avenida Independência 194, bem no centro de Valinhos. Telefone 3871-8851. A Rádio Valinhos volta a apresentar o programa Não Há Nada a Rejeitar. Sua vida sob uma nova perspectiva. Voltamos aqui na Rádio Valinhos FM no programa Não Há Nada a Rejeitar. Estamos aqui com a Ianaê Marques. E antes de voltar na história dela, eu vou convidar vocês a entrarem lá no meu perfil, clicar no link da bio, porque eu já falei no programa de ontem que eu estou participando de um concurso de palestrantes, The Best Speaker Brasil. E eu preciso da votação de vocês. Vocês não esquecem de mim, tá? Não é só de quinta e sexta que é pra vocês me verem. Clicam lá e me dão uma força. Até porque a minha história também merece ser contada para que outras pessoas se curem e tenham a oportunidade de ter uma vida feliz, independente do que aconteceram com elas. Assim como a Nana, que tá aqui comigo. E voltando para sua história,
Vamos ler um pouquinho dos comentários? Vamos. Pra gente amenizar um pouquinho o peso, né? Ingrid tá aqui com a gente. A Ingrid é fiel aqui no programa. Boa noite, esse programa promete. Márcia Pascoal, boa noite, querida amiga, por estar aqui também. Rodrigo... O Rodrigo é da sua equipe, né? É. Boa noite, tá aqui com a gente, tá aqui nos bastidores também acompanhando. Lígia Maria, boa noite. Marcelo Henrique, boa noite, Marcelo. Por que muitas mulheres permanecem em relacionamentos abusivos apesar desses indícios? Isso é uma ótima pergunta. A maioria tem dependência emocional. A dependência emocional, ela vem por N fatores, tá? O jogo de manipulação é muito grande quando a gente vive com um narcisista ou um imaturo ou uma pessoa extremamente insegura, porque, como a Nana falou no início do programa, a pessoa coloca você num pedestal, é um love bombing enorme, então você se sente extremamente especial, acha que encontrou o amor da sua vida e não percebe o controle, o sutil controle. O ciúme aqui, não veste tal roupa ali, você é maravilhosa, você não precisa de uma roupa decotada, como a Nana comentou. E é uma bomba maravilhosa de amor e, ao mesmo tempo, uma bomba de controle. É um céu e, de repente, um inferno. E isso causa algumas questões neurais, química mesmo, dopamina, falta de dopamina, dopamina, falta de dopamina. Então, cria-se a mesma dinâmica do viciado em álcool ou em droga. Então, isso é a dependência emocional explicado de uma maneira muito macro. Mas também tem o agravante de mulheres que sofreram ali na sua infância, negligência com os pais, principalmente o pai, e acaba projetando essa falta num relacionamento e se tornam presas um pouco mais fáceis para esses homens que as tratam como um pedestal. Então, o que elas não tinham na infância, elas acreditam estar nesse homem. E ficam e permanecem, porque cada vez que eles voltam é a promessa de não, eu vou te amar mais, não, eu mudei. E você acredita. E tá tudo bem acreditar, né? O que eu falo para todas elas, tá tudo bem acreditar. A gente só precisa ter certeza de que acreditar isso vai acontecer. E na maioria das vezes as pessoas não mudam sem terapia, não mudam sem ajuda e sem atitudes, né? E acredito que eu tenha respondido sua pergunta, né? Ingrid Tota, 98% das mulheres que conheço e convivo já sofreram abusos, inclusive eu. Isso é real, o poder público deveria ter um olho mais atento e tomar atitudes veementes quanto a isso. E falando em poder público, a Nana tem um projeto, posso dizer que é um projeto, né? Sim. Você briga muito pela questão do homem que agride mulher ter pena perpétua. Isso. Né? Você quer falar um pouquinho sobre isso? Sim. Bom, vamos lá. Esse ano eu me candidatei, né? Então eu sou pré-candidata a federal. Por que a federal direto? Nunca entrou em nada e a federal direto. Porque para mudar as leis, hoje a gente está lá em cima, hoje a gente não está em lugar nenhum. Então, por conta disso, e prisão perpétua não para assassino somente. Prisão perpétua para quem tenta matar. Desde quem tenta. Porque, olha, veja, eu sobrevivi. E ele não estaria respondendo por um assassinato, por um homicídio. Porque eu sobrevivi. Então, ele responde por uma tentativa que diminui a pena dele drasticamente. Então, é absurdo isso. É assim... É muito injusto. É muito injusto. Então, assim... a primeira coisa... Tenho outros 2 projetos que são muito fortes e depois eu posso falar um pouquinho, ou depois o pessoal acessa meu Instagram. Mas esse é muito forte. Esse é o maior de todos. É o projeto que eu quero fazer acontecer. Entrando ou não entrando. Como pré ou sem pré-candidatura, eu preciso fazer isso acontecer. Eles precisam estar presos para sempre. Então, a prisão perpétua é para quem mata ou tenta matar uma mulher. Sim. Ninguém tem o direito. Ninguém tem esse direito. E aí a gente sobrevive e dá o direito do camarada a diminuir drasticamente a pena dele porque eu sobrevivi. Não porque ele tentou parar ou porque, né, no meio do caminho ele se arrependeu. Não. Eu sobrevivi, Deus me permitiu ficar e eu ainda alivio o cara. Não.
E a justiça está colocando você em risco de novo. De novo. E a gente sabe que tem reincidência. A gente não só sabe como os números mostram o tempo inteiro. Coloquei lá no meu Instagram esses tempos atrás aí o índice de feminicídio só em 2026, muito maior que 2025. Sim. E você vai olhar os casos, reincidência. Tem 1 milhão de boletim de ocorrência, 1 milhão de reclamação, medida protetiva demais. Não, E hoje realmente- em dia, enquanto eles não matam, nada acontece. Nada E quando acontece. matam, ainda assim, né? Sim. Nada acontece. Muito se fala de defesa da mulher, tem muita coisa no Instagram. Esse ano tá todo mundo defendendo a mulher, mas ninguém faz nada de fato. Nada, sabe? Não vejo nada, assim, nenhuma mudança, nada que você fale, pô, isso aqui vai ser legal, isso aqui realmente vai proteger, isso aqui é um passo para a segurança. Não é. Não é, a gente vai continuar morrendo. As nossas leis matam as mulheres, elas dão força pro cara. Sabe? É muito projetinho de, o botão do SOS, a tornozeleira eletrônica. Que diferença faz? Faria diferença no seu caso? Não, nenhuma. Ele queria matar e se matar, não faria Nenhuma. diferença. Nenhuma. E isso precisa ser olhado, né? Deixa eu falar um pouquinho do seu livro. É pra mim? É seu. Deixa eu Ai, assinar. gente, ganhei Pode pegar, livro. cadê? Vocês sabem, né? Todo mundo que me segue aqui, que eu sou apaixonada por ler, né? Eu devoro. Ai, peraí que eu preciso colocar a tampinha, que eu tenho tique. E eu gostaria de, comentando com você, o programa Não Há Nada a Rejeitar, ele tem esse nome por quê? Por quê? Eu, como psicanalista, acredito que todas as nossas dores, os nossos traumas, todas as coisas não devem ser rejeitadas. Precisam ser olhadas, acolhidas, para que a gente transforme isso em alguma coisa. O meu primeiro livro fala disso, por isso transformamos isso num programa de rádio. Interessantíssimo. E aí é a parte que eu quero entrar da sua história. Porque depois de tudo isso, desse trauma, desse transtorno, você precisou se reerguer. Vamos falar sobre isso. Conta um pouquinho pra gente. Eu não vou entrar mais no detalhe do que aconteceu. Deixa eu colocar pra câmera aqui. Foca você, Gente, por favor. onde o pessoal encontra seu livro? Graças a Deus tá em todas as livrarias, tá na Amazon, tá na Amazon, tá nas livrarias, no link da minha bio, tem No Instagram. no Quer Instagram. soletrar o seu Instagram? YANNAHE, Yanae. Acho que dá pra ver aqui também, né? Se estiver pegando essa parte de baixo aqui, ó, dá pra ver também. Aqui, ó, Yanae. Na capa do programa também, gente, vai ter o nome dela lá. E vocês seguem ela no Instagram, comprem o livro para vocês saberem os detalhes da história. E agora eu queria entender quem foi você depois de tudo isso, tudo que aconteceu e tudo que você passou. Bom, depois de tudo que eu passei, quando eu saí do hospital, a primeira coisa que eu fiz foi, antes de sair do hospital, na verdade, ainda no hospital, foi querer andar. Eu queria andar. Quanto tempo depois do ocorrido? Eu queria andar 5 dias depois. Uau! Eu queria andar 5 dias depois, mas não pude sair da maca. Os médicos disseram para os meus filhos, para a família, não espere nada dessa cirurgia, porque se ela voltar, ela vai ser uma plantinha que vocês vão ter que colocar no sol. Porque a bala, ela entrou, foi a queima-roupa, então ela entrou aqui, ela espatifou, tem um pedaço dela no cérebro, tem um pedaço dela no pescoço. Até hoje. Até hoje. Então, o pescoço é travado, parte da visão esquerda eu perdi, a audição direita, fiquei epilética. E aí andar nem pensar, né? Não tem como. Então, a previsão era de mais ou menos 60 dias internada. Saí do hospital no 7º dia. Uau! Porque Deus é incrível demais. E me fala uma coisa, como que era a sua mente nesse momento? Quando eu acordei do coma, eu cheguei no hospital lúcida. Eu cheguei lúcida e eu apaguei, eles foram me sedando, eu só apaguei quando chegou lá. Eu acho que a adrenalina foi muito forte, então o tiro não me apagou. Não me apagou. Eu caí lúcida, mas cega. Não enxergava nada. E quando eu chego no hospital, eu ouço a maca abrir, é a última coisa que eu ouço. A porta da ambulância abrir, assim, a maca chacoalhou. Lembro disso como se fosse hoje, lembro do cheiro que tinha. E uma mulher falou assim, nossa, que dó, ela é tão linda. E eu pensei, eu acho que eu tô morrendo sim. Porque todo o tempo eu estava confiante em estar viva de fato, sabe? Mas ela disse, e eu não tô julgando ela, tá? Foi só, Sim, é só a história mesmo. Nossa, que dó, ela é tão linda. E eu pensei, acho que eu tô morrendo.
Mas essa foi é a última coisa da qual eu me lembro. Já não lembro de ser transportada, não lembro de mais nada. Acordo no hospital, sabendo o que aconteceu, enxergando, mas amarrada, porque eu estava na UTI, eu era... depois descobri que eu era uma paciente teimosa, então eu estava muito agitada, voltei muito agitada, então estava amarrada. E aí eu queria andar, mas eu estava na UTI, né? Não tinha como. E aí convenci um fisioterapeuta a me permitir dar. E eu pedi para ele, eu falei, 3 passos é o suficiente. Eu falei, eu quero saber se eu ando. Eu preciso saber se eu ando. Eu estava agoniada com aquilo. E ele me fez prometer que eu ia obedecer, que iam ser 3 passos. E aí, quando eu desci da maca, com tontura, claro, porque, né? Mas eu desci da maca, que ele tirou o acesso e eu pude dar os meus passos. Meu Deus. Aí eu falo para você, é reaprender. Eu tinha 34 anos e eu fui reaprender a andar. Aí ele falou assim, eu vou fazer mais por você. Ele falou, tem uma porta aqui no corredor desse hospital, onde eu estava, tinha uma porta que você tinha acesso ao céu, ao sol. E ele falou, eu vou te mostrar o sol. Eu acho que eu nunca chorei tanto na minha vida. Nunca, assim. Eu vi o sol e eu agradeci a Deus. Eu tenho esse vídeo. No meu Instagram tem esse vídeo. Porque eu fiz a minha oração ali, estava toda inchada, toda aí. Ele está atrás de mim, me segurando. E acho que foram 10, 15 passos, mas foram os principais passos. Fisioterapeuta humano, né? Humano. Parabéns para ele. Parabéns para ele. Eu Parabéns gostaria mesmo. muito de saber quem ele é. Eu tenho vídeo dele com ele andando. Então eu sei quem ele é, mas eu não sei quem ele é. E ele foi incrível, ele foi incrível, ele foi incrível. Ele me deu um momento que eu acho que ele não faz ideia do que ele me deu, o presente que ele me deu naquele dia. E depois disso, logo depois disso, eu recebi alta, porque eu já não precisava, eu recebia medicação na jugular, porque a dor seria muito intensa, eu não senti. Graças a Deus, o tiro foi indolor. Eu acho que desliga, né? Deve desligar, porque é muito forte. Então, foi indolor e eu não senti dor no hospital. Depois disso, eu fui para casa. Descobri o que aconteceu comigo. Você, nesse momento no hospital, você já sabia que ele tinha se matado? Já. Eu sabia, na verdade, assim que eu acordei. Aí, não sei como. Eu não ouvi o tiro dele, porque apesar de cair lúcida, eu tive um momento de apagão, assim, parece que eu flutuei, sabe, com o tiro, assim, parece... A sensação foi essa mesmo, de flutuar. E, então, quando os policiais me carregaram, eu já sabia que ele estava morto. Aí eu não sei te dizer se eu ouvi alguém dizer, mas eu já sabia. Então, quando eu acordei no hospital, eu já sabia que ele estava morto. Eu já não tive essa preocupação. Eu tinha 2 preocupações, eu não conseguia falar ainda. Saber se meus filhos estavam bem e saber se eu ia conseguir andar. Porque enxergar eu já sabia que eu, né, obviamente, já estava enxergando. Então, o que foi minha primeira preocupação? Porque quando eu caí, a primeira pergunta que eu fiz quando eles chegaram, eu falei, eu tô de olho aberto ou de olho fechado? Não, você tá de olho aberto. Eu falei, então eu fiquei cega. Porque eu já não via mais Você estava nada. totalmente consciente mesmo? Totalmente, totalmente. A ponto de dizer, não, eu tenho Unimed, pode procurar o hospital da Unimed. Milagre, né? Milagre. Mas eu fui para a Unicamp, que é um hospital do SUS muito bom, graças a Deus. Fui para lá porque eles disseram, olha, ela está perdendo muita massa encefálica. Se não for para o HC, não vai dar tempo. Então, eu fui para lá, graças a Deus, fui extremamente bem cuidada, bem tratada, bem assessorada, assistida. Eu não tenho que reclamar, só posso agradecer. E aí, depois disso, fui para casa, descobri de fato o que tinha acontecido, qual era o estrago. Não o emocional, o físico, o que eu ia dar conta de fazer, o que eu não ia, o que nunca mais, o que, sabe? Então eu pensei, eu nunca mais vou dirigir, pensava, né? Eu nunca mais vou conseguir ficar sozinha com os meus filhos, eu nunca mais vou conseguir trabalhar. E assim, aquilo vai te corroendo, né? E eu sempre fui uma mulher muito vaidosa, sempre reboquei o rosto, assim que eu chamo, sempre fiz meu reboco. E aí cheguei em casa e percebi que eu não enxergava o lado esquerdo, porque até então você acha que tudo é medicação, né? Pô, tava tomando morfina na jugular. Claro que eu vou ficar um tempo assim, com a visão turva, né? Com a visão ruim, não. Aí vieram os laudos, não, essa visão aqui.
E aí eu olhava no espelho e não via metade do meu rosto, porque você não está acostumado a fazer o trabalho dos dois com um olho só, né? Tinha acabado de acontecer. E aí eu chorei muito. Esse dia eu chorei demais. Esse dia eu chorei muito. Porque eu falei, meu Deus, não vou mais conseguir. Agora sim, não consigo mais. Não consigo descer uma escada sozinha, porque como eu... Sabe? E aí você começa a pensar em todas as limitações, e aí bate aquele desespero. E eu falei, não, agora eu vou juntar tudo isso aqui, pegar todos os meus cacos e fazer um mosaico lindo. Porque eu vou voltar. Eu tenho 2 filhos. Eu tinha que agarrar aquelas crianças, eu tinha que continuar, eu tinha que fazer aquilo acontecer. Eu não tinha outro plano, não tinha mais ninguém. Eu estava com meus 2 filhos embaixo do braço. Então eu vou aprender a bocar minha cara, eu vou aprender a dirigir, eu vou aprender a trabalhar, eu vou aprender a fazer tudo, absolutamente tudo. E com as mãos dadas com Deus. Nunca soltou a minha mão, graças a Deus. É uma parceria forte que eu tenho. Então... Mais uma mimadinha de Deus, é o que eu falo. Somos todas mimadinhas de Deus. Quando a nossa fé é inabalável. É forte, é inabalável. E aí eu reaprendi. Então foi aos poucos, assim. Até hoje, claro, eu tenho não limitações, não tenho mais. Ah, você tem alguma limitação? Não, não tenho. Eu só te aviso, ó, se você for falar comigo baixinho, você cochicha nesse ouvido, e se você quiser que eu te veja bem, você vem desse lado. O bom humor salva as pessoas, a alegria salva as pessoas. Então, na minha casa, a gente brinca com isso. Quando eu pego uma intimidade com a pessoa, eu brinco com isso. Falo, pode fazer careta, você tá do lado que eu não enxergo. Então, tem coisas que eu tive que reaprender, tem coisas que eu tive que inserir na minha vida e tem coisas que eu tive que eliminar. Mas não são limitações. Limitações é você que impõe. Sim. Perfeito. É você. Então, no começo lá, eu me pus muita, sabe? Por pouco tempo, eu acho que eu fiquei uma semana, ó céus da vida. O que eu vou fazer? Não vou conseguir. E agora? Não posso mais. Não, posso tudo. Posso, quero, devo, vou. E essa postura fez total diferença, tenho certeza. Total. Consigo dirigir, sem colocar a vida de ninguém em risco, que isso deixa bem claro. Consigo trabalhar, consigo fazer amigos, consigo me relacionar bem com as pessoas, consigo descer a escada sozinha, coisa que eu tive muita dificuldade, porque além de tudo, não bastava a visão falhar quando ela vem, eu tenho dificuldade em fixar a visão. Então, eu estou aqui olhando para a mesa agora. A hora que eu volto para você, demora um pouquinho para formar seu rosto. Então, a escada é assim. Demora um pouquinho para ela aparecer. A hora que eu olho para o próximo degrau, ele está meio que flutuando, meio que se mexendo. Então, é inseguro para mim. Mas eu desço sozinha, não pega na minha mão, que eu fico brava. Eu sou igual aquelas velhas que você olha e fala, não, eu fico brava. Tinhoso, deixa que eu me viro, dá licença. Eu me viro, mas eu vou devagar. Normalmente, quando eu tô conhecendo uma pessoa, tipo, um programa, ou eu vou fazer uma reunião, eu tô conhecendo uma pessoa, se a pessoa não sabia da história, eu conto ali na escada, porque ou ela acha que eu tô bêbada, ou ela acha que eu sou louca. Então, eu já conto ali na escada, eu não enxergo desse lado, tal. Se eu tiver com preguiça de contar a história inteira, eu falo, é que eu não enxergo desse lado, então eu espero que eu vou descer devagar. Pra subir é uma beleza, porque aí você decora meio que o tamanho do degrau ali e vai. Mas pra descer é triste. Então, eu posso dizer que eu tenho outra Yanaê hoje. Eu tenho outra Yanaê. Eu sempre achei a vida incrível, sabe? Sempre. Eu sempre amei viver. E eu sempre tive gratidão. E eu acho que isso também me ajudou. Faz muita diferença. Eu sempre fiz questão de acordar. Eu nunca acordei. Eu sempre fiz questão de acordar. Eu vejo seus stories de manhã. Gente, essa mulher dá um bom dia tão gostoso, com céu azul, que você fala, gente, eu não vou reclamar hoje. Não dá, é mais um dia, é mais um dia. Eu percebo que as pessoas que entregam luz para outras pessoas transformaram a dor em alguma coisa. E não se colocam em posição de vítima, porque apesar da dor, teve um significado tão forte ao ponto de entregar para o outro aquilo, que não tem por que ser vítima do que aconteceu. Faz sentido para você? Muito. Eu acho que assim, a roupa de vítima é importante. Ela é muito importante. Ela foi importante para mim. Eu digo dessa importância porque para mim, enquanto eu não vesti ela, não consegui me libertar. Não do que eu estava passando naquele momento de recuperação, mas do que eu vivi. Sim. Né? Então,
Por que eu digo que é importante? Mas é um achismo meu, tá? Porque enquanto eu não me via vítima, eu não tinha por que me libertar de uma situação que eu não sou vítima, Sim. né? Então, eu precisei vestir a roupa de vítima. E aí, aquele trabalho que eu te disse lá, vamos olhar tudo que você fez, né? Aquela chatice que a gente não gosta. Sim. Aí, vamos olhar tudo. Né? Aí você fala, caraca, fui vítima muito. Então, por exemplo, o dia do tiro, todas as vezes que eu falava dessa história, eu falava assim, o dia do acidente, o dia do acidente. E não foi um acidente. Acidente é o que acontece sem querer. Foi o dia que tentaram te matar. E aquilo ficou muito pesado para mim. Foi o dia que tentaram me matar, mas... Então, eu precisei vestir essa roupa e tirá-la depois. É Sim. importante que você saiba tirar a roupa de vítima, porque existem pessoas, e eu não estou julgando ninguém, porque cada um sabe o peso que carrega. E só cada um sabe. Por mais que a gente ache que entende, ninguém entende. Mas existem pessoas que são aquilo que aconteceu com elas. Exatamente. E aí fica muito mais pesado, porque fica muito mais difícil. Imagina eu carregar esse tiro pro resto da vida. Exatamente. Ele é a minha história, mas ele não é a minha vida. Você falou tudo. Então... O não há nada a rejeitar é sobre isso. Você não rejeita o fato de você ter sido vítima. É o que eu falo pra todo mundo. Eu fui vítima dos meus pais, mas eu não sou mais. Hoje eu sou uma mulher feliz. Hoje eu sou uma mãe maravilhosa para os meus filhos. Eu não sou o que a minha mãe foi. Então, ter sido vítima é necessário enxergar, mas saber que você não é mais. Você passou por tudo que você passou, né? Mas hoje você é uma pessoa que transforma outras pessoas por causa disso, né? Transformou em propósito. É isso. Até porque se eu tô nessa, né, se eu ainda tô nessa pegada, se eu ainda tô nesse momento de vítima, eu não consigo arrastar ninguém para cima, né? Porque a gente vai chorar junto. E existe o período de chorar junto. Em toda a história, em toda superação ou não, existe. Mas depois disso é o próximo degrau, e o próximo, e o próximo. E a gente vai chorar junto depois e olhar e falar, caraca, eu dei conta. E aí eu abro a janela e falo, obrigada, Deusão, eu dei conta. Mas para isso existem, né? Você veste a roupa, tira a roupa e fala, agora eu vou enfrentar isso aqui. É pesado. É pesado. É pesado. Ninguém sabe o que foi percorrido até chegar aqui. É isso. E é engraçado que quando a gente publica isso e tá nas redes sociais, sempre tem os jogadores, né? Tá querendo aparecer com a história, não sei o quê. Aí eu, calma, querido, senta aqui na minha cadeira. Vem cá. Vive o que eu vivi. E sente o prazer de você poder trazer luz na vida de alguém que passou pelo que você passou. Que não tem preço. E aí você vai entender que a vida pública não paga. Não paga. Não paga. Não paga. E quando você fala... E quando você passa a história que eu passei e fala que você está entrando pra política? Pior ainda, Nossa. né? Vai querer aparecer com a história. Aí as pessoas têm que entender que tem gente que entra pra política pra fazer o bem. Exato. Porque Mas enquanto as pessoas não entenderem isso, vai ser sempre... As cadeiras vão ser sempre das mesmas pessoas lá dentro. Porque você não entendeu que aquela mulher ou aquele homem, seja lá quem foi, que está batendo no peito, falando, eu vou fazer alguma coisa de diferente, a pessoa que você nunca nem viu na vida, ela está tentando fazer alguma coisa diferente. Então, deixa ela tentar. Exatamente. Sabe? Deixa ela tentar. Eu já ouvi, eu já ouvi por conta do livro, está querendo se aparecer, agora quer mostrar para todo mundo. Já ouvi tudo. E eu falo, eu quero mesmo. Eu quero mostrar para todo mundo. E vou mostrar. Sabe até o último homem? É até a última mulher. Até a última. Até a gente olhar e falar assim, aqui tá todo mundo seguro de verdade. Todo mundo seguro. Fica vocês aí do portão para fora. Então, o intuito é esse. E o que as pessoas vão falar, e aí tem, né, na política tem lado político, você fica em cima do muro. Em cima do muro eu vejo todo mundo que morre. Do esquerdo, do direito, do lugar que você quiser. E a gente defende pessoas e causa. E acabou. Inclusive, eu vou trazer no programa, daqui 2 semanas, um cientista político pra gente falar sobre isso. Que bacana. Não é lados, é pessoas, é direitos humanos, é segurança. É política de verdade e não o que as pessoas plantam. Que é a discórdia e a briga. Se eu tiver que falar com um esquerdista para conseguir o que eu quero, mais segurança, mais saúde para as mulheres, eu vou. Se eu tiver que falar com um de direita, eu vou também. É isso. Né? É isso. Porque é o que você disse. É sobre pessoas. Pessoas. E não interessa a camisa que ela vestiu, não interessa em quem ela votou, me interessa que ela esteja segura.
Me interessa que ela viva, que ela tenha a oportunidade de viver, que é o mínimo. A gente está lutando pelo mínimo. Pelo mínimo. A mulher está lutando pelo direito de ter um relacionamento, poder terminar e viver. Cara, é grotesco. É grotesco. Isso deveria ser uma piada e isso deveria ser discutido. Exato. Não, mas as pessoas estão preocupadas com o lado político, elas estão preocupadas se você está se aproveitando da sua história ou não. Até o dia que eu falei, eu estou me aproveitando da minha história, e aí? E fazendo uma coisa maravilhosa com ela. Senta aqui, de novo, senta aqui na minha cadeira. Vive o que eu vivi e muda a vida de alguém. Por favor, faça isso. Eu te dou a minha cadeira se quiser. Mas né? tenha o prazer de olhar. Eu recebi uma mensagem no Instagram, eu acho que há 3 dias atrás, de uma mulher extremamente bem-sucedida financeiramente, linda, e que passa por muito tempo por uma situação ruim. E esses dias ela falou assim, muito obrigada. Há uns 3 dias ela escreveu no Instagram, muito obrigada, você salva vidas. Isso não tem preço. Não tem preço. Eu só conversei com ela e me coloquei à disposição todo o tempo. E sigo à disposição de qualquer mulher que queira me procurar no Instagram. Sigo à disposição, do fundo do meu coração, independente de qualquer coisa. E você ouvir isso, não tem preço. Não tem preço. Não, sabe, agradecer a Deus por me permitir não só ficar, mas ficar e espalhar o que ele deixou dentro de mim. Porque o camarada deixou uma bala dentro de mim, mas o que Deus deixou é muito maior. É sobre isso. Vamos ler os comentários aqui antes da gente encerrar? Deixa eu ver onde eu parei aqui. Não sei se eles ou o poder público não se preocupam com pessoas que morrem porque mulheres morrem por isso. Faz todo sentido, né? Talvez, como mulheres... Morreu, pronto. Não tem que salvar mais ninguém, né? Marcelo Henrique, já votei. Obrigada, querido. Seu voto é muito importante para mim. Projeto fantástico. Se esse projeto é aprovado, os casos caem em vertiginosamente. Certeza. Verdade, Ingrid. Até porque, né, gente, se não vai preso e não tem prisão perpétua, vai ter medo de quê? Né? É isso. Ingrid, tudo é decisão. WD Brito, seja bem-vindo. Eu não sei se eu conheço você. Estar com essas 2 mulheres nesse programa mostra que o espaço para outros debates ajudam mais e mais a criação de projetos como este. Parabéns, Rádio Valinhos FM. Não há nada a rejeitar. Obrigada por estar aqui, pelo apoio. E é sempre bom ver homens apoiando isso. Eu quero que vocês estejam mais presentes nessa pauta, porque é uma força que a gente não vê muito, né? Pelo contrário, né? Nós somos agredidas. Mas é porque tem muita... Eu vou só pegar um gancho na sua fala, mas tem muita pauta de mulheres, e também não estou julgando essas mulheres, porque cada um está num momento e só seca depois de sangrar muito. Então, às vezes, elas estão nesse sangramento ainda. Então, elas descontam em todos os outros homens. Então, existe muita mulher batendo em todos os homens. E eu sempre digo, calma, não é contra os homens. Não é contra os homens. É a favor das mulheres. É diferente. É diferente. Então, a gente está falando contra os agressores, contra os assassinos, contra uma classe ruim de homens. Não é contra os homens. Então, a gente pega homens comentando, eu tenho homens na minha equipe, eu tenho homens me ajudando, eu tenho homens de mão dadas comigo, eu tenho um filho homem, então a gente tem muito homem de bem e a gente precisa tirar todo mundo da caixa, não dá para colocar todos os homens na mesma caixa. Então, eu acho que por conta disso, eles se recolhem também. Mas o próximo passo aí, quem começar a me seguir no Instagram vai ver que a gente vai fazer um chamamento para os homens. Vem, eu quero eles de camiseta. Exatamente. E tem homens muito bons. Na Claro. clínica eu falo... inclusive, era uma pergunta que eu ia até te fazer, a gente pode fazer para encerrar. Tem muitas mulheres que passam por essas coisas e depois tem uma dificuldade enorme de voltar a se relacionar. Tem o medo, é natural. Sim. Mas permita-se, porque existem homens bons. Dá para ter um relacionamento saudável. E mais ainda agora com a consciência do que é um relacionamento saudável. Exato. E aí, para encerrar, conta pra gente como foi pra você voltar a se relacionar depois de tudo isso. Então, pra mim, foi mais fácil porque, na verdade, eu já tinha um namorado, que na época ficou muito comigo. Na verdade, é meu melhor amigo até hoje. É o meu melhor amigo. Trabalha comigo, inclusive. Foi mais fácil por conta disso. Então, eu estava conhecendo, né? Então, a gente estava naquele momento de ficar. E aí, a gente começou a namorar por conta do tiro. Porque aí, ele ficou para cuidar de mim, foi meu apoio. Cuidou de mim todo o tempo. E então, eu não tive, assim,
não é tempo a palavra, mas eu não tive o trauma de outro relacionamento, porque eu já estava dentro de outro relacionamento. E então foi eu muito já bem cuidada e amparada. Exatamente. Então, e o meu próximo relacionamento, que foi esse, foi muito diferente do primeiro, né? Eu fui muito amparada, muito... É o que eu disse, ele é meu ex e é meu melhor amigo, e eu tenho uma relação incrível com ele, então já foi muito diferente. Então, eu não criei esse trauma. Mas o que você disse é importantíssimo, eu quero ressaltar, permita-se, porque agora você tem experiência. Então, já mudou praticamente tudo, porque quando você tem experiência, você já fica alerta àqueles sinaizinhos lá, os primeiros que a gente falou, né? Então, você já está alerta com tudo. Começou a me colocar muito no pedestal. Eu sempre digo, você é linda, mas o mas é o perigo. É o perigo. Porque você é linda e ponto. Você é linda e acabou. Você é incrível e acabou. Você é competente e acabou. Você é competente, mas o mas é que é perigoso. Então, você já não precisa mais disso, porque você já identifica os sinais ali. Então, mulheres, permita-se. Eu sei que tem... Hoje em dia, as notícias são cada vez mais loucas e a gente tem medo, porque depois que termina é que alguns mostram uma loucura, mas permita-se. É muito bom ser amada. Muito obrigada pela sua fala. Eu nem tenho mais o que falar, porque ela encerrou maravilhosamente bem. Tem uma pergunta só do Marcelo aqui, que eu acho importante ressaltar. Como o ambiente de trabalho pode ajudar a acolher as vítimas? A gente vai ter um programa daqui umas 3 semanas, mais ou menos, com uma advogada e uma consultora de RH para falar um pouquinho de NR1, de abuso sexual e abuso moral dentro do ambiente de trabalho. E eu posso trazer essa pauta, porque o ambiente de trabalho é onde as mulheres mais escondem o que elas sentem por medo do preconceito. Mas as coisas têm mudado bastante. E eu vou trazer essa pauta nesse programa, aí você esteja com a gente para poder conversar e fazer perguntas. Gente, muito obrigada por estarem aqui mais uma noite. Fiquem bem, tenham um ótimo final de semana. Não há nada a rejeitar. Acolham suas emoções, suas dores. Busquem ajuda sempre que necessário. Busquem a nós nas redes sociais, né? A Nana acolhendo mulheres. E vocês sabem, eu também sou defensora de alguns homens. Conheço homens que sofrem relacionamentos abusivos. Podem me buscar também. Estamos aqui para isso. Boa noite. Boa noite. Blue Side Music. A Rádio Valinhos apresentou o programa Não Há Nada a Rejeitar. Sua vida sob uma nova perspectiva. Com a comunicadora Castiere Stackflet. Até o próximo programa.